Bom dia a todos e a todas, começando aqui a aula de topografia. Sejam todos bem-vindos novamente. Espero que estejam todos bem, com saúde. Na semana passada eu vacinei, graças a Deus. Primeira dose, mas já é alguma coisa. Esperemos aí, foi da AstraZeneca, tomara que não falte a segunda dose daqui a um pouco mais de 2 meses, quando a gente tiver que tomar. E vamos continuar o nosso curso. Na aula passada, a gente viu de topografia, falamos sobre ângulos. Falamos sobre a origem dos ângulos, a origem dos graus, falamos sobre ângulos verticais, sobre ângulos horizontais, sobre ângulos de orientação, conceito de rumo, conceito de azimuth e transporte de azimuth. Paramos aí. Vocês tiveram uma atividade relativa ao transporte de azimuth por ângulos horários e paramos aí. Eu queria, antes de começar, a aula de hoje tem a ver com poligonação, mas antes de começar a aula de hoje, eu queria fazer um gancho da aula de hoje com a aula passada e trazer para vocês, só para que a gente relembre um pouco o que a gente viu no final da aula passada. A gente terminou a aula passada desse jeito, passando uma atividade como essa aqui para vocês. Lembram disso? Eu dava para vocês uma poligonal de geometria aberta, de 6 vértices, vértice 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fornecia para vocês o rumo do alinhamento inicial 1, 2, de 45 graus, e fornecia também ângulos horários que estão em verdes aí, medidos em cada um dos vértices, então um ângulo horário 2, 3, 4 e 5, com os valores que estão marcados aqui, e pedia que vocês, a partir do procedimento que foi explicado em sala na aula, calculassem, determinassem os valores dos azimuth 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 6, 5, já que o 1, 2 a gente só transformar rumo em azimuth, e o azimuth 2, 3 a gente calculou em sala de aula. Ok. Depois que vocês tivessem calculados os azimuths 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 6, 5, eu pedi que vocês convertessem esses azimuths em rumo, baseado naquela regra de conversão entre rumo e azimuth, a depender do quadrante que estão. Foi assim que terminamos. Essa foi a atividade 3 de vocês, eu acho. Não lembro. Pois bem, só que o que a gente vai falar hoje, poligonação, tem tudo a ver com isso. Então, a gente está indo num crescente de conhecimento em termos de topografia. E aí, eu queria só relembrar a vocês o seguinte: eu pedi que vocês calculassem os azimuths e eu mostrei uma técnica, uma das técnicas possíveis para vocês para fazer esse cálculo, que era relacionar o ângulo horizontal fornecido em cada vértice com 180 graus. E aí vocês calculariam um delta, que é mais ou menos o que a gente está vendo aqui, ó. Então, a partir do azimuth inicial 1, 2, que agora está reproduzido aqui nessa linha cinza, azimuth 1, 2, notem que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo aqui, e do fornecimento deste ângulo em verde de 95 graus, que é o ângulo horário no ponto 2, queria que vocês calculassem o azimuth 2, 3, foi o que fizemos em sala de aula. Como é que faríamos isso? Pegaríamos o ângulo horário 2, que está em verde aqui, de 95 graus, compararíamos com a metade do círculo topográfico 180 graus, e a subtração entre 180 graus menos o ângulo horário 2 daria este ângulo rosa aqui, que eu chamei de delta 2. A partir desse delta 2, 180 graus menos 95, quanto é que dá, gente? Turma? Tem alguém aí? Quanto é que dá? 180 menos 95? Alguém desbloqueia o microfone e fala? 85, professor. Ok, 75. Então, a gente descobriu o tamanho deste ângulo delta 2. 85, professor. 85. E aí, como é que a gente descobre o azimuth 2, 3 a partir de ter descoberto esse azimuth, este ângulo delta 2 relacionado com o azimuth? Se a gente perceber, a gente vai ver que o azimuth anterior, que é esse azimuth 1, 2 aqui, se eu comparar ele com o azimuth 2, 3, a diferença dele é exatamente o delta 2 que a gente acabou de achar de 85. Então, o azimuth 2, 3 seria o azimuth 1, 2, que no caso aí seria 135 graus, menos os 85 graus. E aí a gente achou o azimuth 2, 3, que foi... Turma?
Azimuth 23, 135, menos 85, que deu? Bora, gente, calculando. Tenho 40 engenheiros e engenheiras na sala, por favor. 135 graus, menos 85 graus, dá? 50. 50 graus. Fizemos isso na sala na semana passada. Então, eu pedi que vocês reproduzissem essa técnica em todos os outros vértices, de sorte a calcular os outros azimuths. Agora eu já tenho o azimuth 23, que é 50, ele está reproduzido aqui, ó, 50 graus, azimuth aqui. Eu tenho o ângulo horário 3 lido no ponto de 210, que está bem aqui. Eu quero calcular o azimuth 34 em azul, que está bem aqui. Aí eu vou calcular o ângulo delta 3. Como é que o azimuth 23, como é que o ângulo horário 23 se relaciona com o delta 3? Bem, se eu somar agora 180 mais o delta 3, eu tenho o ângulo horário 3. Ou seja, se eu pegar para calcular o delta 3, basta que eu subtraia do ângulo horário 3 180 graus. E vai sobrar o delta 3. Como é que eu calculo agora o azimuth 34 em função do azimuth 23? Já foi conhecido, 50 graus, e deste ângulo delta 3. Basta somar este com este. E aí eu acho esse. E assim a gente foi fazendo. Isso é a atividade de vocês. Agora eu tenho o azimuth 34, que eu reproduzi ele bem aqui, ó, em cinza. Eu quero o azimuth 45, que é esse que está em azul, e eu tenho um ângulo horário no ponto 4 de 325 graus. 0 minuto, 0 segundo. Novamente, se eu subtrair de 180 o ângulo horário 4, o que vai sobrar é esse pedaço daqui até aqui, que é exatamente o ângulo delta 4. Tem alguém pedindo para entrar na sala, é? Pronto. Bem-vinda, Letícia. Ainda que atrasada, mas bem-vinda. E aí, onde é que a gente estava? Então, eu diria que se a gente subtrair do ângulo horário 4, 180 graus, que vai daqui até aqui, o que sobra é esse pedaço daqui até aqui, que é exatamente o ângulo delta 4. E se agora eu somar o ângulo delta 4 com o azimuth 34 anterior, eu tenho o azimuth 45. Bem, isso vocês devem fazer em todos os vértices para calcular todos os azimuths e depois converter os azimuths em rumos. Essa é a atividade 3 de vocês. Beleza. Agora eu queria que vocês esquecessem os ângulos horários. Vou até fazer melhor para vocês. Vocês estão aí, né, turma? Vendo eu trabalhar aqui? Sim, professor. Sim, professor. Não me deixem só, pelo amor de Deus. Olha que coisa legal que ficou agora. Joguei fora todos os ângulos horários em verde. Tudo que é verde sumiu. Agora eu tenho só os azimuths e os ângulos delta. Vamos ver então como é que a gente calcularia cada um desses azimuths só a partir dos ângulos delta, sem ter. Então, o azimuth 1, 2, a gente já tem porque a gente tinha o rumo 1, 2. Como é que eu calculo agora o azimuth 2, 3 a partir do ângulo delta, gente? Vamos lá, galera. Pensando. O tic-tac para funcionar. Olha lá o que eu tenho. Eu tenho esse azimuth aqui 1, 2, que está reproduzido aqui, ó. Se eu quiser calcular o azimuth 2, 3, o que eu faço com o azimuth 1, 2 e o delta 2 para calcular o azimuth 2, 3? Facinho, né, gente? Ó, eu tenho esse todo. Se eu quiser esse aqui, basta que eu subtraia desse. E aí,
eu posso dizer que o azimuth 2, 3, que é esse que está bem aqui, vai ser o azimuth 1, 2, azimuth 1, 2, maldito, 1, 2, menos a deflexão 2. Concordam aí? Este ângulo todo menos este pedaço que sobra esse aqui. Vamos ver agora o azimuth 3, 4. O azimuth 3, 4, que é esse aqui, vai ser o azimuth 2, 3, que é o anterior, que é esse aqui, ó, mais este pedaço delta 3. Concordam? Então, o azimuth 3, 4 vai ser o azimuth 2, 3, mais... Vocês estão entendendo aí, gente? Sim, Agora professor. vamos calcular o 4, 5. O azimuth 4, 5 aqui, ele é o azimuth 3, 4, que eu acabei de calcular, mais esse pedaço delta 4. Então, o azimuth 4, 5 vai ser o azimuth 3, 4, mais este pedaço bem aqui, que eu chamei de ângulo delta 4. E o azimuth 5, 6. O azimuth 5, 6 está bem aqui, ó. Ele vai ser esse ângulo todinho, que é o azimuth 4, 5, menos esse pedaço até aqui, que é esse ângulo roxinho, que eu chamei de delta 5. Então, vai ser o azimuth 4, 5, menos o delta 5. Pronto. Todo mundo entendeu aí, né, gente? Facinho. Eu queria dizer para vocês uma coisa, que, na verdade, o processo de medição usando ângulos horários ou utilizando ângulos de o processo de ângulos horários, ele é um pouco mais demorado e trabalhoso do que o de deflexões, porque esses ângulos que vocês estão vendo aqui, o delta 2, o delta 3, o delta 4, o delta 5, são os ângulos de deflexão. E são eles que são medidos quando a gente faz levantamento, caminhamento pelo método das deflexões. Então, ele é apenas o ângulo de desvio entre o alinhamento anterior e entre o prolongamento do alinhamento anterior e o próximo alinhamento. Então, temos aí que, para calcular azimuth já sendo fornecido ou já lido em campo os ângulos de deflexão, que são esses ângulos roxos, basta eu somar ou subtrair os ângulos de deflexão com o azimuth anterior. Quando é que eu somo? Bora ver quais foram as vezes que eu somei. Ó, eu somei aqui no 3, 4 e somei no 4, 5. No 3, 4. Azimuth 3, 4. Ó, azimuth 3, 4 foi azimuth 2, 3 mais o ângulo de deflexão 3. Pergunta a vocês, o ângulo de deflexão 3, ele é horário ou anti-horário? Horário. Horário. Beleza. Somou quando foi horário. Vamos ver o ângulo 5, 6? Olha só. O azimuth 5, 6, ele foi o azimuth anterior, que foi o azimuth 4, 5. Ó, o azimuth 5, 6 foi o azimuth 4, 5, que é este ângulo aqui, ó. Menos este pedaço aqui, que foi a deflexão 5. Pergunta a vocês, a deflexão 5 é horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário. Então, fica uma regra aí. Para calcular azimuths a partir dos ângulos de deflexão, eu somo o ângulo se ele for horário ou à direita e subtraio se ele for à esquerda do azimuth anterior. A regra básica é essa. Para método das deflexões, eu pego o azimuth anterior, somo com a deflexão do ponto se ele for à direita e subtraio se ele for à esquerda e já calculo o azimuth do ponto. Simples desse jeito. Como vocês viram, os ângulos de deflexão delta 2, delta 3, delta 4, delta 5 podem ser calculados a partir do ângulo horário, se eu tiver se eu tiver medido, feito caminhamento a partir do ângulo horário. Então, na verdade, o ângulo de deflexão é parte do processo dos ângulos horários que já é fornecido. Então, a partir disso, para mim, na minha concepção, é muito mais fácil calcular azimuth eu tendo já os ângulos de deflexão do que
tendo os ângulos horários. Porque tendo os ângulos horários, eu vou ter que calcular os ângulos de deflexão a partir deles, e depois dos ângulos de deflexão eu vou somar ou subtrair, se for à direita ou à esquerda, respectivamente, com o azimuth anterior, para poder calcular o próximo azimuth. Ficou claro isso aí, gente? Turma? Sim, professor. Bora acordar, bora. Todo mundo, acorda. Vamos lá, vamos entrar no assunto da nossa aula de hoje. Eu só queria voltar nisso, porque a nossa aula tem a ver com isso também, e o exemplo que vocês fizeram na semana da última atividade foi o de ângulo horário. E eu queria mostrar para vocês que o outro exemplo, a outra forma de fazer isso, que é o caminhamento por deflexões, é ao invés de ler o ângulo horário, eu ler direto o ângulo de deflexão, que é esse ângulo rosa. E aí já calcula direto os azimuths. Bem facinho. A aula de hoje tem a ver com poligonação. E aí alguns de vocês podem dizer, que diabo é isso, Mar? Né? O cearense gosta muito de usar Mar. Lá no Pará a gente usa mano. Mano e mana, mas não como no mesmo significado lá do carioca. A gente usa o mano e o mana como o significado de irmão mesmo. É um adjetivo carinhoso, afetuoso, familiar. Professor, Pois bem. Oi. é só uma dúvida quanto à aula passada. Essa atividade que o senhor passou, o senhor vai cobrar ou era só pra gente testar o que a gente aprendeu? Claro que vou. É porque ainda não tá no Classroom, professor. Não tá no site? Não, Atividade só 3? tá 1 e a 2, a 3 não tá no Classroom. Esse maldito desse professor, gente. Eu vou colocar Não, hoje, aí eu vou você já colocar colocou hoje no logo site, a quando 3 colocou e a no- 4, que coisa boa. Vocês têm que me lembrar, gente, quando eu não colocar lá, porque fiquei tão empolgado com a minha vacinação que até esqueci isso. Ai, professor, ela é pra quando? Não, eu sempre vou dar um tempo para vocês. Tá certo. Ah, e outra dúvida, Então é professor, sempre a partir do momento que eu colocar lá, certo? outra dúvida, professor, contra E não esqueçam de me pode- lembrar. Não fiquem dando uma de João sem braço. Se eu me esquecer, você também se esquece. Me cobrem. Pode falar. Nela aí pode colocar como slide, igual o que o senhor tem o do senhor como base? A resposta em si. Ou não? Como é, homem? É porque eu fiz em cima do slide que o senhor passou. Sim, mas eu quero ver como é que se resolveu. Mas pode usar o slide como... Pode, dar a claro. resposta Sem em slide. problema nenhum. Pode. Tá certo. Obrigado. Nada. Pois bem, vamos lá. A aula de hoje é sobre poligonação. E aí eu preciso explicar para vocês o que é poligonação, porque, na verdade, vocês, apesar de não conhecerem esse termo, vocês já viram esse termo quando a gente foi falar de poligonal na aula passada, porque vocês tinham uma poligonal de geometria aberta. Então, o levantamento topográfico planimétrico, na verdade, que é a primeira parte do curso de vocês, ele pode ser realizado através de dois métodos. O método da poligonação e o método de detalhes. E um é complementar ao outro. Então, eu preciso naturalmente usar os dois métodos, os dois tipos, os dois processos para determinar as coordenadas dos pontos. Não necessariamente todos os pontos estão em uma poligonal, mas em estando em uma poligonal e eu percorrendo essa poligonal, eu atribuo o nome para este levantamento de poligonação, onde eu necessariamente, obrigatoriamente, vou ocupar todos os vértices dessa poligonal, que é o que está aparecendo aqui. Por exemplo, eu estou aqui com o teodolito eletrônico estacionado sobre a estação E1, que é um dos vértices da poligonal. Depois eu vou me deslocar para a estação E2, que é outro vértice, para a estação E3, para a estação E4, e isso aí se configurou num polígono, ok? Então, o polígono aí, que a gente chama de poligonal, é a linha rosa, e eu, através de um método chamado poligonação, ocupei todos os vértices dessa poligonal e medi ângulos e distância entre todos os vértices relativos entre si. Bem, basicamente isso é o processo de poligonação. A norma brasileira, a NBR 13.133, ela classifica as poligonais de três formas, como poligonais abertas, poligonais apoiadas e poligonais fechadas. Então, vou mostrar para vocês aqui o que a norma diz acerca das poligonais. As poligonais abertas são poligonais onde o ponto de partida e o ponto de chegada, neste caso aqui o ponto 1 e o ponto 6, são diferentes no espaço geográfico. Ou seja, eu saio do ponto 1, vou para o ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5,
percorri este polígono, percorri esta poligonal, saí do ponto 1, cheguei no ponto 6. Mas o ponto 1 é diferente do ponto 6. E eu não sei as coordenadas nem do ponto 1, nem do ponto 6. Esta é uma poligonal aberta. Aí vocês diriam para mim, professor, mas a poligonal apoiada que está aí embaixo, ela também é uma poligonal de geometria aberta. Notem que eu saio aqui do ponto A para o B, para o 1, para o 2, para o 3, para o C, para o D. Afinal de contas, o ponto A e o ponto D são diferentes entre si. Sim, mas há uma diferença fundamental. Há uma base conhecida na partida e uma base conhecida na chegada. O que significa que eu conheço as coordenadas de partida e a orientação de partida e conheço as coordenadas de chegada e orientação de chegada. O que é isso, professor? Significa que eu já conheço a coordenada do ponto A e do ponto B a priori, e eu vou... A minha poligonal, na verdade, ela é a poligonal em azul, que eu apoiei numa base de pontos conhecidos AB no início e de outra base de pontos conhecidos no final, CD. Então, já conhecendo a coordenada do ponto A e do ponto B, eu sei tanto a distância entre o ponto A e o ponto B, quanto o azimuth do alinhamento AB. Conhecendo a coordenada do ponto C e as coordenadas do ponto D, eu conheço tanto a distância CD, quanto eu conheço também o azimuth CD. E isso me faz, me possibilita determinar quais foram os erros angulares e lineares cometidos em todo o processo de medição. Então, a diferença básica entre a poligonal aberta e a poligonal apoiada não está na geometria, porque ambas têm geometria aberta. A diferença básica está em conhecimento das coordenadas de partida e de chegada na poligonal apoiada, coisa que eu não tenho na poligonal aberta. Então, a poligonal aberta, eu digo sempre que ela sai do nada, que é um ponto 1 que eu não sei onde está, e chego a lugar nenhum, que é o ponto 6, que eu também não sei onde está. Saindo do nada e chegando a lugar nenhum, eu não tenho como quantificar os erros que foram medidos. Mas saindo de pontos conhecidos e chegando em pontos conhecidos, ainda que esses pontos sejam diferentes, eu tenho como quantificar o erro. Então, se eu for obrigado, em obra de engenharia, a fazer uma obra linear, como, por exemplo, uma barragem, uma estrada, uma rodovia, uma ferrovia, uma obra linear qualquer em engenharia, eu tenho que optar pela poligonal apoiada e não pela poligonal aberta, porque na poligonal apoiada eu consigo calcular e reduzir, compensar os erros que foram cometidos. Ficou claro aí, gente? O outro tipo de poligonal, super importante na engenharia, é a poligonal fechada. E a poligonal fechada tem a definição por si só, que é uma poligonal, neste caso aqui, eu saindo do ponto 1, percorro o ponto 2, 3, 4, 5, 6 e volto para o ponto 1, ou seja, o ponto de partida é o mesmo ponto de chegada, o que faz com que esta poligonal seja uma poligonal de geometria fechada. E a poligonal de geometria fechada, mesmo que eu não conheça as coordenadas de partida, ela é fechada matematicamente. Se eu não conhecer as coordenadas reais de partida da poligonal, eu posso dizer, por exemplo, que a coordenada do ponto 1, a coordenada x é banana e a coordenada y é abacaxi. E basta que eu some as projeções entre todos os alinhamentos, eu vou conseguir fechar a minha poligonal matematicamente. Então eu posso atribuir qualquer coisa para ela. Gente, eu queria que vocês respondessem para mim. Ficou muito claro aí o conceito de poligonal aberta, poligonal apoiada e poligonal fechada? Sim, professor. Beleza. A gente vai exercitar na aula de hoje uma poligonal fechada, porque ela é mais completa de todas as outras, mas a gente ainda em outro momento vai exercitar poligonais apoiadas também. Ok. Para executar o processo de poligonação em poligonais, eu posso utilizar dois métodos. Eu posso usar o caminhamento por ângulos horários e eu posso usar o caminhamento por ângulos de deflexão, que a gente acabou de ver e repetir aí. Ok. Notem que há uma diferença. O caminhamento é o sentido de deslocamento. Então, por exemplo, aqui eu posso me deslocar do ponto 1, depois para o ponto 2, depois para o ponto 3, depois para o ponto 4, depois para o ponto 5, depois para o ponto 6, voltar para o ponto 1. Qual foi o sentido de caminhamento que eu me desloquei? No sentido anti-horário. Sem nenhum problema. O caminhamento pode ser horário ou pode ser anti-horário. Ok? Se eu estiver me deslocando do ponto 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 e voltando para o 1, fechando a poligonal, me deslocando no sentido anti-horário, fazendo um caminhamento no sentido anti-horário, quais são os ângulos que eu vou medir pelo método de caminhamento por ângulos horários? Bem, o método de caminhamento por ângulos horários significa que eu vou ler ângulos, medir ângulos horários, e não que eu vá me deslocar no sentido horário.
Então, notem só. Estacionado em 2, fiz ré em 1 e li o ângulo horário rosa, que é um ângulo horário, até o vértice 3. Estacionei em 3, fiz ré em 2 e li este ângulo horário até o vértice 4. Estacionei em 4, fiz ré em 3 e li o ângulo horário até o vértice 5. Estacionei em 5, fiz ré em 4 e li o ângulo horário até o vértice 6. Estacionei em 6, fiz ré em 5 e li o ângulo horário até o vértice 1. E para fechar a poligonal, na verdade, o primeiro ponto é o último ponto de fechamento. Estaciono em 1, faço ré em 6 e leio o último ângulo horário até o vértice 2. E fechei a minha poligonal de 6 vértices, 6 ângulos horários. Neste caso, os ângulos horários foram ângulos internos à poligonal, mas foram ângulos horários. Tudo bem até aí? Sim, Tudo bem, professor. Beleza. Agora vamos caminhar no sentido oposto. A gente caminhou primeiro no sentido horário, agora vamos caminhar no sentido anti-horário. Mas ainda assim lendo ângulos horários. O método de caminhamento por ângulos horários só pode ler ângulos horários. Eu posso me deslocar em qualquer sentido, mas os ângulos sempre serão horários. Notem agora que eu vou do ponto 1 para o ponto 6, para o ponto 5, para o ponto 4, para o ponto 3, para o ponto 2 e volto para o ponto 1. Ou seja, o meu sentido de deslocamento é horário. Quais ângulos eu leria ao fazer o método de caminhamento por ângulos horários, me deslocando no sentido horário? Olha lá, estacionado em 6, eu faço ré no primeiro ponto, que é o ponto 1, e leio o ângulo horário azul, ó, até o ponto 5. Estacionado em 5, faço ré no ponto anterior, que é o 6, e leio o ângulo horário até o ponto 4. Estaciono em 4, faço ré no ponto anterior, que é o 5, e leio o ângulo horário até o ponto 3. Estaciono em 3, faço ré no ponto 4, que é o anterior, e leio o ângulo horário até o ponto 2. Estaciono em 2, faço ré em 3 e leio o ângulo horário até o ponto 1. E fecho a minha poligonal estacionando em 1, fazendo ré em 2, que foi o último ponto lido, e lendo o ângulo horário total até o ponto 6. Notem que eu me desloquei no sentido horário. Todos os ângulos lidos também são horários, mas estes ângulos horários são externos à poligonal. Mas tanto no caminhamento por ângulos horários, no sentido horário, quanto no sentido anti-horário, os ângulos sempre serão horários. Deu para entender, gente? Deu, professor. Tranquilo, né? Moral da história. O caminhamento, ele pode ser horário ou anti-horário. Agora, os ângulos lidos sempre serão horários. Às vezes eles serão internos à poligonal, às vezes eles serão externos à poligonal, a depender se a poligonal for fechada. Se a poligonal for de geometria aberta, como uma poligonal apoiada, não há que se falar em ângulo interno ou externo, porque em sendo uma poligonal aberta, a gente não sabe o que é dentro e o que é fora. Ok? Beleza. Agora, vou mostrar para vocês, similar àquilo que a gente fez ainda agora, como seria o método de caminhamento, não os ângulos horários, mas usando o método de caminhamento por ângulos de deflexão, que seria aqueles ângulos rosa que a gente viu ainda agora. E, novamente, os ângulos, eu posso fazer o caminhamento horário e anti-horário, e os ângulos de deflexão, diferente dos ângulos horários, eles também podem ser horários e anti-horários. Vou começar fazendo o caminhamento no sentido anti-horário, ou seja, percorrendo o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, voltando, fechando a minha poligonal no ponto 1. Então, se eu fizer isso, eu parto do ponto 2, faço ré no ponto 1, basculo a luneta, eu já mostrei para vocês o que é bascular a luneta, girando ela 180 graus para ela ficar no sentido do prolongamento do alinhamento 1-2, então ela vai ficar nessa direção. E agora eu vou ler o ângulo de desvio entre a direção do prolongamento do alinhamento anterior e o próximo alinhamento. Vou ler o ângulo rosa aqui, ó. Então eu não estou lendo daqui. Se eu estivesse lendo o ângulo horário total, eu leria este ângulo, ó. Daqui para cá. Mas eu não estou fazendo isso. Eu estou lendo o ângulo de desvio entre a direção do prolongamento, que é essa linha aqui, e o próximo alinhamento. Eu estou lendo este ângulo aqui. Este ângulo aqui, neste caso, foi um ângulo anti-horário, à esquerda. Ele entraria, por exemplo, como negativo para calcular o próximo azimuth. Agora, eu vou estacionar em 3, fazer ré em 2, vou mudar aqui, porque o animal, no caso, sou eu. O animal aqui sou eu. E este ângulo está com sentido errado. E já estava antes, e eu não corrigi.
Pronto. Agora, estacionei em 3, fiz ré em 2, bascula a luneta para ficar na direção do prolongamento e vou ler o ângulo de desvio de direção entre o alinhamento anterior e o próximo alinhamento. Este ângulo agora é um ângulo horário, diferente do outro. Então, nesse caso, para calcular azimuth, eu só somaria o ângulo da flexão. Agora, estaciono em 4, faço ré em 3, bascula a luneta para ficar na direção deste prolongamento e leio o ângulo até a direção 4, 5. Aqui, ângulo anti-horário novamente. Negativo. Estaciono em 5, faço ré em 4, basculo a luneta para ficar na direção deste prolongamento e, em relação a ele, eu leio o ângulo até a direção do alinhamento 5, 6. Agora, estaciono em 6, faço ré em 5, basculo a luneta para ficar na direção deste prolongamento e leio o ângulo até a direção 6, 1. Agora, fecho minha poligonal, estacionando em 6, estacionando em 1, fazendo ré em 6, bascula a luneta para ficar na direção do prolongamento, este ângulo também está errado. E leio o ângulo de deflexão até o alinhamento 1, 2, para poder calcular o próximo azimuth. Resumindo, ângulos de deflexão são ângulos entre o prolongamento do alinhamento anterior e o próximo alinhamento. E por conta disso, a depender da poligonal, eles podem ser à direita ou à esquerda, ou seja, horários ou anti-horários, e entrar no cálculo do azimuth como positivos e como negativos, como a gente acabou de ver. Vejamos agora se eu fosse fazer o caminhamento no sentido horário. Então, eu ia percorrer os pontos 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o meu caminhamento, ou seja, o sentido de deslocamento, seria horário. Como é que ângulos é que eu leria? Então, agora eu vou do 1 para o 6. Então, eu vou estacionar em 6, fazer ré em 1, bascular a luneta para ficar na direção deste prolongamento e ler este ângulo em azul, que é o ângulo de desvio entre o alinhamento anterior e o próximo alinhamento. Agora, estaciono em 5, faço ré em 6, basculo a luneta para ficar na direção do prolongamento e leio este ângulo em azul até o alinhamento 5, 4. Estaciono em 4, faço ré em 5, basculo a luneta e leio o ângulo de desvio até o 4, 3. Estaciono em 3, faço ré em 4, basculo a luneta e leio o ângulo de desvio até o 3, 2. Estaciono em 2, faço ré em 3, basculo a luneta para ficar na direção do prolongamento e leio o ângulo de desvio até o 2, 1. E, finalmente, fecho a minha poligonal, estacionando em 1, fazendo ré em 2, basculando a luneta para ficar na direção deste prolongamento e lendo o último ângulo de deflexão até o alinhamento 1, 6. Ou seja, eu me desloquei, eu caminhei no sentido horário e li ângulos de deflexão entre o prolongamento de todos os azimuth, prolongamento de todos os alinhamentos e o próximo alinhamento. Neste caso, eu tenho ângulos de deflexão também à direita e à esquerda, horários e anti-horários, e a gente calcula azimuth da mesma forma, somando e subtraindo, se eles forem à direita ou à esquerda. Ficou claro aí, gente? Alguém ficou confuso? Pode falar. Acho que ficou claro, professor. Beleza. É por isso que eu fiz questão de relembrar a aula anterior, para que ficasse um pouco mais claro agora, quando a gente fosse falar de ângulos de deflexão. Eu já apresentei lá na primeira aula, mas eu queria mostrar ele para vocês. Ele vai acompanhar a gente aqui durante essa aula. Esse é o gengibre. Eu falei para vocês que ele foi achado no lixinho, bichinho, no meio da rua, todo perebento. Ele já não tinha alguns dentes, então ele tem uma dificuldade dental aí. Ele vai acompanhar a gente na aula de hoje, só para a aula ficar mais fofinha, ok? Ok. Digamos, então, que eu fiz o caminhamento, ou por ângulos horários, ou por deflexões, caminhei no sentido horário, ou caminhei no sentido anti-horário, li todos os ângulos e distância entre todos os vértices relativos uns aos outros, mas lembrem da aula 3, quando eu falei que tudo que a gente mede está errado. Nesse caso, eu vou diminuir os erros se eu fizer medidas superabundantes, ou seja, se eu fizer leituras de ângulos repetidas e fizer leituras de distâncias repetidas, para diminuir os erros. A gente já falou sobre isso na aula de erros. Ok. Voltando à geometria euclidiana, a gente vai lembrar da somatória dos ângulos internos de uma poligonal de n vértices.
onde a somatória dos ângulos internos de um polígono de n vértices é n menos 2, que multiplica 180 graus. A somatória dos ângulos externos de uma poligonal de n vértices é n mais 2, que é o número de vértices, multiplicado por 180. Isso vem lá da geometria plana e geometria espacial. Essas duas condições aqui são as duas condições de fechamento angular de poligonais fechadas, que são aquelas que a gente vai utilizar agora. Ainda existem outras duas condições que a gente usa para poligonais apoiados e para poligonais que a gente usa o método das deflexões, que são a somatória dos ângulos horários é igual ao azimuth final menos o azimuth inicial para poligonal apoiada, e lembra que eu tenho o azimuth inicial e final porque eu conheço as coordenadas de partida e de chegada. E se eu usar o método das deflexões e a poligonal for fechada, a gente diz que a somatória das deflexões tem que dar mais ou menos 360 graus. Então, essas são as condições de fechamento para erro angular. Agora, a norma brasileira, ela diz para a gente, ó, eu sei que você vai errar, mas nesse tipo de poligonal você só pode errar até aqui. Ela diz qual é a tolerância, a admissibilidade dos erros. Vocês estão gostando da carinha do Genji aí? Aqui ele estava fazendo uma carinha de quem quer alguma coisa. Ele pegou um ursinho e vem fazer uma cara de fofinho. Turma, vocês estão aí, gente? Estamos sim, professor. Sim, professor. E o Genji? É um demo, professor. O olho dele é amarelo, bichinho. Ó, para medir uma poligonal, a gente não mede só ângulos. Então eu erro também nas distâncias. E aí vem o erro de fechamento linear da poligonal. E, novamente, eu vou ter condições de fechamento diferentes para poligonais apoiadas e para poligonais fechadas. Para poligonais fechadas, o que a gente diz sempre é que, imaginem aqui essa menor poligonal que existe. Eu tenho um vértice 1, um vértice 2 e um vértice 3. É um triângulo, uma poligonal de 3 vértices. Então, para eu sair do vértice 1 e chegar no vértice 2, e estiver usando o método das projeções, o que vai acontecer é que eu vou sair da coordenada do ponto 1, somar com a projeção y, delta y2, e depois somar com a projeção x, delta x12. Aí eu chego no ponto 2. Para sair do ponto 2 e chegar no ponto 3, eu saio do ponto 2, pego a coordenada do ponto 2, somo com a projeção delta x23 e subtraio da projeção delta y23. Aí eu vou chegar na coordenada do ponto 3. Para voltar do ponto 3 para o ponto 1, eu subtraio delta x31 e somo delta y31. Ou seja, tudo que está subindo eu somo, tudo que está descendo eu subtraio. Tudo que vai para a direita eu somo, tudo que vai para a esquerda eu subtraio. E é assim que a gente faz. Se essa é uma poligonal fechada, ao somar esse delta y com esse delta y e subtrair desse delta y, eu deveria ter nada, se eu não tivesse errado nada. Mas como eu errei nas distâncias, isso não vai dar zero. A mesma coisa acontece em x. Para eu sair de 1 e voltar para 1, eu tenho que pegar esse delta x12 mais esse delta x23 e subtrair desse delta x31. Se eu pegar isso mais isso e subtrair disso, isso deveria se anular. Ou seja, a somatória do delta x seria nula se eu não tivesse errado nada. Quando a gente fizer a nossa poligonal e a gente calcular esse delta x e ela der diferente de zero, isso a gente chama de erro em x. Quando eu fizer a somatória dos y e isso der diferente de zero e vai dar, a gente chama de erro em y, que eu estou chamando aqui de EY. Existe uma condição para eu calcular existe uma equação para eu calcular essas projeções. Vocês já sabem ela, porque elas são as relações do triângulo, relações trigonométricas do triângulo retângulo de seno e cosseno. Então, a distância Δx ela é o seno do azimuth Δx multiplicado pela distância entre os pontos. E a Δy é a distância vezes o cosseno do azimuth. Então, eu vou usar sempre os azimuths, multiplicar pela distância, seno e cosseno, e vou achar as relações. Vou somá-las, a diferença de zero entre o que for dar, vai ser o erro que foi cometido. Existe um indicador em topografia, e a norma indica ele, que ele é chamado de erro linear, representado aqui por EL. E o erro linear é quão errada está a nossa poligonal em relação ao que deveria ter medido. Então, ela é a raiz quadrada do erro quadrado de x mais o erro quadrado de y. Então, eu vou pegar o que der aqui em x, o que der em y, elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz quadrada. Isso é o erro linear dado pela norma. Existe um outro indicador de precisão linear da poligonal, que a gente chama de precisão relativa, chamada PR.
e ela nada mais é do que esse erro linear pelo perímetro da poligonal. Se eu fizer isso, pegar o erro linear, que é encontrado aqui em cima, e dividir pelo perímetro da poligonal, eu vou ter a proporção de erro em metros que eu terei a partir da poligonal que foi medida. Eu vou deixar para falar da condição de fechamento de poligonais apoiadas quando a gente estiver tratando de poligonal apoiado. Vamos lá. Vamos calcular nossa primeira poligonal? Por favor, peguem a máquina de calcular de vocês, peguem uma planilha do Excel, vejam aí qualquer coisa. E já digo para vocês que uma avaliação de topografia parecida com a primeira AP tem a ver muito com isso aqui, não só isso, porque a gente ainda vai ver conteúdo na próxima aula, mas olhem lá. Essa vai ser a primeira poligonal da vida de vocês, respirem, deem um grito, se alonguem, façam alguma coisa e leiam aí o contexto. Sempre eu vou apresentar para vocês, tanto nas atividades quanto nas avaliações teóricas, um contexto para que vocês entendam o problema de engenharia e depois respondam as questões para mim, que no caso aqui é a TH. Olhem lá. Suponha que você e sua equipe, você engenheiro, você engenheira e sua equipe de campo tenham realizado um levantamento topográfico planimétrico de uma poligonal com 5 vértices. Usando o método de caminhamento por ângulos horários, o resultado deste levantamento encontra-se disponível na caderneta de campo 1. Sabe-se a priori, ou seja, sabe-se com antecedência, que o rumo do alinhamento 1-2 é de 31 graus, 58 minutos e 50 segundos sudoeste. E que as coordenadas x e y do ponto 1 são de 1.000 e 1.000 metros. A fim de desenvolver o projeto de uma edificação no lote levantados, pede-se determinar. Então, você fez o levantamento, eu vou já mostrar a caderneta do levantamento, e baseado nessa caderneta de levantamento, vocês têm que fazer um croquis do levantamento, determinar o erro angular e a tolerância angular da poligonal, determinar se o erro angular é menor do que a tolerância da poligonal dada pela norma, e aí corrigir angularmente a poligonal, determinar os azimutes dos alinhamentos com os ângulos corrigidos, determinar o erro linear, a tolerância linear e a precisão relativa da poligonal. Caso o erro linear seja menor do que a tolerância linear, determinar também corrigir linearmente a poligonal, ou seja, fazer a correção linear. Depois de fazer a correção linear, determinar as coordenadas finais ajustadas do vértice 2, 3, 4 e 5, já que do ponto 1 foi fornecido, que é 1.000 e 1.000, e calcular a área da poligonal em hectares. Olha aí. Mamão com açúcar, vocês já sabem fazer isso. Não sei não, professor. Tá, vamos aprender agora. Vamos lá. Queria pedir que vocês tivessem bastante atenção agora para entender o que eu vou dizer aqui. Esta é a caderneta de campo 1, que foi fruto do levantamento de campo que vocês fizeram. É uma poligonal, como eu disse, de 5 vértices. Então, eu podia estar chamando de estação, mas chamei aqui de vértice. Então, vértice 1, 2, 3, 4 e 5. É uma poligonal de 5 vértices. Uma outra coisa que vocês podem olhar aqui é o seguinte. Essa poligonal é uma poligonal aberta, apoiada ou fechada? Já dá para olhar, já dá para dizer só olhando a caderneta. Olha só. Essa coluna é dos vértices, ou estações. Essa coluna é dos pontos visados. Aqui os ângulos medidos entre os pontos e aqui as distâncias medidas entre os pontos. E aí eu já fiz a medida de 3 ângulos, já fiz a medida de 3 distâncias e já estou apresentando para vocês os ângulos médios e as distâncias médias, para a gente já pular aqui aquela fase da teoria dos erros. Ok. Se eu fizer isso, estacionado no vértice 1, fiz ré no vértice 5 e vante no ponto 2. Li um ângulo entre os dois pontos, horário de 112 graus, 0 minuto e 15 segundos, e medi uma distância de 147 metros e 48 milímetros. Depois estacionei em 2, fiz ré no ponto anterior, que era o ponto 1, e fiz vante no ponto 3, que era o próximo ponto, lendo um ângulo horário de 75 graus, 24 minutos e 35 segundos, e uma distância de 110, 404 milímetros. 110 metros e 404 milímetros. Estacionei no próximo ponto, que é o ponto 3, fiz ré no ponto anterior, que era o 2, e fiz vante no ponto 4, lendo um ângulo horário de 202 graus, 5 minutos e 5 segundos. Medi uma distância de 72 metros, 373 milímetros. Estacionei no ponto 4, fiz ré no ponto anterior, que era o 3, fiz vante no ponto 5, que é o posterior, e medi um ângulo horário de 56 graus, 50 minutos e 10 segundos.
e medi uma distância horizontal de 186 metros, 593 milímetros. Finalmente, vou para o último ponto da poligonal, faço ré no ponto 4, faço vante no ponto 1. Meço um ângulo horário de 93, 40, 20 e meço uma distância de 105 metros, 441 milímetros. Qual foi o último ponto que eu li o vante dessa poligonal? Ponto 1. Qual foi o primeiro ponto que eu estacionei na poligonal? Ponto 1. Se eu saio do ponto 1 e chego no ponto 1, o ponto 1 é o mesmo ponto. Significa que eu saí de um ponto e cheguei nele mesmo. Essa é uma poligonal? Essa é uma poligonal, gente? Fechado. Fechado. Então, só olhando a caderneta, eu já posso dizer que essa é uma poligonal fechada. Até se eu não tiver ido no campo fazer, pelas condições que foram mostradas aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o croquis. E para isso eu vou precisar desenhar aqui. Eu desenho muito mal, mas eu vou tentar fazer isso com vocês aqui, para a gente ver como é que vai ficar. Um croquis é um desenho à mão livre, é um desenho sem escala, só de como ficaria, pode a gente ter uma ideia. Ok? Vamos tentar fazer aqui, eu vou tentar fazer com o mouse, porque eu comprei, no início começou a pandemia, eu comprei uma mesa digitalizadora para eu escrever aqui, vocês veem, estava escrevendo, gente, não consegui de jeito nenhum usar a mesa e a caneta digitalizadora. A minha letra sai pior do que se eu estiver fazendo aqui o traçado com o mouse. E aí eu não tinha muito tempo para fazer isso, eu já tinha que começar as aulas, desisti dela, está ali guardada, um dia eu aprendo. Pois bem, o que a gente sabe dessa poligonal? Já sei dessa poligonal que eu tenho um rumo inicial do ponto 1 e o ponto 2, 31 graus, 58 minutos e 50 segundos sudoeste. Então, eu coloco aqui em qualquer ponto do meu papel as direções norte, sul, leste, oeste e tasco aqui no meio deles o ponto 1. Eu sei que a direção do ponto 1 e do ponto 2 é de 31 graus, 58 minutos e 50 segundos sudoeste. Bem, então eu sei que aqui é o quadrante 1, aqui é o quadrante 2, aqui é o quadrante 3 e o quadrante 4. Se aqui é norte, aqui é sul, aqui é leste, aqui é oeste. Então, sudoeste fica entre este ponto e este ponto. Então, o rumo está aqui no terceiro quadrante, que é sudoeste. Então, eu marquei aqui, da direção sul até o alinhamento 1, 2, um rumo 1, 2 de 31 graus, 58 minutos e 50 segundos. E marquei uma distância aqui. Pronto. Esse é o meu ponto 2. Então, isso aqui foi desenhado baseado neste rumo inicial que foi fornecido. Não foi nem na caderneta, são dados conhecidos. Depois é que eu vou para a caderneta. E eu sei que a coordenada desse ponto aqui é 1000 e 1000. Pronto, é assim que eu começo. Agora, eu vou pedir para vocês para mudar aqui para uma caneta. E vou mudar também aqui a cor da tinta para ficar mais claro para vocês. Eu não sei se consigo... Vai ser assim mesmo, não sei. Não sei se eu consigo. Vamos lá. Vocês devem estar tendo dificuldade de ver aí o meu cursor, mas quando eu fizer a linha, vocês vão ver. Agora eu vou para a caderneta. Até aí, tudo bem, turma? Sim, professor. Beleza. Agora eu vou para a caderneta. Como eu disse para vocês, a minha linha 1, 2 aqui na caderneta, onde o vértice 1, ré no ponto 5, vante no ponto 2, ele é o ângulo de fechamento, é a última coisa que eu vou fazer. Então eu vou para a segunda linha de vértice aqui, para o vértice 2. Então no vértice 2, eu faço ré em 1 e vante em 3. Estão acompanhando aí na caderneta? Com ângulo horário de 75 graus, 24 minutos e 35 segundos. E meço uma distância de 110 metros. Então, estacionado em 2, agora aqui no desenho, eu faço ré no ponto 1 e meço um ângulo horário de 75, 24, 35. Como é que eu faço isso, professor? O que eu vou fazer aqui em relação a esse alinhamento 1, 2 que está aqui, é medir uma perpendicular nessa linha. Notem que aqui, ó, eu tenho 4 ângulos retos. Um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui. Ou seja, para eu ter noção de quanto eu estou medindo aqui, 75 graus, é um ângulo de primeiro quadrante. Olhem só. Então, eu estou estacionado em 2, fazendo ré em 1.
o meu ângulo que eu vou medir, ele começa aqui no alinhamento 1, 2, porque é ângulo horário, e vai no sentido horário até o alinhamento 1, 2. Como daqui para cá eu tenho 90 graus, eu vou 75 sair para cá. Então, vou dizer que daqui para cá é o meu ângulo de 75 graus, 24 minutos e 35 segundos. E que este ponto bem aqui é o meu ponto 3. E que essa distância entre o ponto 2 e o ponto 3 é aqui de 710 metros e 404 segundos. Deu para entender aí, gente? Show, professor. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora. Prolongar isso aqui e fazer uma perpendicular aqui, ó. Para ter 4 quadrantes novamente aqui, de 90 graus cada um. Agora, estacionado no vértice 3, olhem para a caderneta. Estacionado com o vértice 3, no vértice 3 eu faço ré no vértice 2 e faço vante no vértice 4, com um ângulo horário de 202 graus, 5 minutos e 5 segundos. Ora, se eu estou estacionado aqui visando o ponto 2, se eu sair daqui e chegar até aqui, eu caminhei 90 graus. Se eu chegar até aqui, eu caminhei 180. Se eu chegar no outro vértice, eu caminhei 270, mas eu só tenho um ângulo de 202, então é passando um pouco esse aqui. Eu vou dizer que esta aqui é a direção e este aqui é o meu ângulo de 202, meu ângulo horário de 202 graus, 5 minutos e 5 segundos. E este aqui é o meu vértice 4. E isso aqui é o prolongamento. Aqui para cá é prolongamento também. Pronto. Agora eu vou estacionar no vértice 4. Olhem para a caderneta. Estaciono no vértice 4, faço ré no vértice 3 e faço vante no vértice 5 com ângulo de 56, 50, 10. Novamente aqui eu vou traçar uma perpendicular para que apareçam aqui os 4 ângulos horários. Estacionado em 4, faço ré em 3. Se eu vier sair daqui e chegar aqui, eu estou a 90 graus, mas o meu ângulo é de 56. Então, meu ângulo vai parar um pouco mais da metade, bem aqui. E vou dizer que esta direção até aqui, esta direção e este ângulo aqui é o ângulo de 56 graus, 50 minutos e 10 segundos. E este aqui é o vértice 5. Fiz ele um pouco maior, porque a distância aqui também era maior, 186. Então, fiz ele mais comprido. E estaciono em 5, olha a caderneta. Faço ré no 4, vante no 1. E meço um ângulo de 93, 40, 20. Então, estaciono no 5, faço ré no 4, vou aqui fazer o prolongamento dele, vou fazer aqui uma perpendicular para ter os 4 ângulos. Então, se eu estaciono em 5, faço ré no 4 e leio um ângulo de 93 graus, é um pouco mais do que 90 graus. Isso devia ser uma reta, viu, gente? Então, eu estou aqui ó, com este ângulo horário e aqui eu tenho 93 graus, 40 minutos e 20 segundos. E cheguei no ponto 1. Notem que a minha poligonal fechada, então, ela ficou algo como isso aí. Eu vou trocar a caneta agora e vou marcar para vocês aqui. Meu Deus. Como é que ficou a poligonal de vocês? Então, eu tenho um 2. Agora eu saio do 2 e venho para o 3. Saio do 3 e venho para o 4. Saio do 4 e venho para o 5. Isso deveria ser uma reta, viu, gente? E saio do 5 e volto para o 1. Essa aqui é a minha poligonal. 1, 2, 3, 4, 5. A minha poligonal está fechada? Não, gente, eu não fiz nada no ponto 1. Notem que a primeira linha da minha caderneta não foi nem usada. Notem que agora eu estaciono em 1. Vou mudar a cor novamente aqui. Estaciono em 1.
aqui na caderneta, faço ré no ponto 5 e faço vante no ponto 2. Então, estaciono em 1, faço ré no ponto 5, faço vante no ponto 2 e leio o último ângulo, que é esse aqui, ó, horário. Este ângulo aqui é de 112 graus, 0 minuto e 15 segundos. Agora sim, e meço a distância de 147,048. Agora sim a minha poligonal está fechada e esse é o croquis muito mal desenhado. Vocês vão desenhar um negócio muito melhor do que esse, do que eu que fiz com o mouse na tela do computador. Já é o item A. Faça um croquis, um esboço feito à mão do nosso levantamento. Tudo isso foi baseado no rumo inicial, nos ângulos e distâncias da caderneta. Deu para entender? Desculpem o desenho, a falta com o desenho com o mouse. Galera? Professor, acho que cortou um pouquinho. Beleza. Agora, vocês já sabem que essa poligonal é uma poligonal fechada e que o método que utilizamos é o método dos ângulos horários. Vejam que o meu desenho muito aqui, eu já fiz ele todo bonitinho aqui. Viram aí, gente? Olha aí. Então, esse é o croquis do nosso levantamento. A gente vai começar agora olhando para a norma. A norma diz que para poligonais fechadas, a tolerância angular e a tolerância linear são dadas por essas duas equações que estão aqui embaixo. Essa é a equação para tolerância angular e essa é a tolerância equação para tolerância linear. A tolerância angular, ela tem que ser menor ou igual a mais b raiz de n, onde n é o número de vértices da poligonal. Quantos vértices tem a nossa poligonal? 5 vértices. A norma diz também que para a poligonal fechada, o coeficiente A é 0. E o coeficiente B, para este tipo de poligonal que a gente está trabalhando, é 6. Então, a nossa tolerância angular vai dar 6 raiz de 5, que vai dar aproximadamente 13,4 segundos. Ou seja, nessa poligonal de 5 vértices, eu não posso errar mais do que 13,4 segundos. A norma que está me obrigando a fazer isso. Então, a leitura tem que ser muito boa. E nas distâncias, quanto é que eu posso errar? Bem, a equação da tolerância linear para a poligonal fechada, para esse tipo de poligonal, ela diz que o coeficiente C é 0 e o coeficiente D é 0,1. Raiz do L, que é o perímetro da poligonal medido em quilômetros, mas o resultado vai sair em metros. Já foi feita aí a compatibilização adimensional. E aí eu vou ter que somar todas as distâncias somar essa distância com essa distância, com essa distância, com essa distância, que veio da caderneta, e eu tenho aí uma poligonal com um perímetro de 621,828 metros. Mas como eu vou colocar em quilômetros, então isso aí vai ficar 0,621,828. Por favor, calculem aí para mim, para ver se o cálculo está correto, gente. Então vai ficar aqui 6 raiz de 5. Quero confirmar aí se deu 13,4. Alguém desbloqueia o microfone e fala. A aula de hoje vai ser um pouquinho maior, viu, gente? Porque ela envolve muito cálculo e eu tenho que ir devagar com vocês. Deu isso mesmo, professor. Ok. E a tolerância linear? 0,1 raiz de 0,621,828, que é o perímetro transformado em quilômetro. Deu 0,078. 0,078. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui do jeito que ela deve estar. Está num azul escuro que vocês não conseguem nem ver. 0,78. Pronto. 7,9, professor. Foi mal. Desculpa. 7,9. Pronto. Tá aí. Ok? Então, isso foi o que a norma disse. Então, eu não posso errar mais do que 13,4 segundos nos ângulos e não posso errar mais do que 7,9 centímetros em distâncias. Então, a gente vai para a nossa condição de fechamento. Qual é que é a nossa condição de fechamento? Neste caso,
vocês viram aqui, ó, a gente mediu esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo. Logo, os ângulos são ângulos internos à poligonal. Ok? Então, a gente vai para a somatória, para a condição de fechamento de somatória dos ângulos internos. A somatória de ângulos internos, se eu não tivesse errado nada, seria 180, um número de vértices menos 2. 180, que multiplica 5, que é o número de vértices menos 2, dá 540 graus. Isso significa que se eu somar este ângulo, este ângulo, este ângulo, este ângulo e este ângulo, e foram os ângulos medidos, isso não pode dar maior do que 580 graus, nem menor do que 540 graus. Vamos somar, gente. Some aí, por favor. 112, 0, 15, mais 75, 24, 35, mais 202, 5, 5, mais 56, 50, 10, mais 93, 40, 20. Na minha conta, isso deu 540 graus, 0 minuto e 25 segundos. Quero que vocês confirmem para mim. É isso mesmo, professor. Pois é. Isso significa que eu errei. Se eu não tivesse errado nada, eu teria que ter nessa soma aí 540 graus. Mas eu errei. Ok? Eu errei 25 segundos. E errei 25 segundos para mais. Porque como é que essa conta aqui seria feita? O erro angular é calculado em função a somatória dos ângulos horários medidos menos a somatória dos ângulos internos da geometria. Isso vai dar 540, 0, 25 menos 540, 0, 0, o que vai resultar num erro angular de 25 segundos positivo. Aí eu venho para a norma. A norma diz que eu só posso errar 13,4. Para esse tipo de poligonal, eu só posso errar 13,4 segundos. Então, para este tipo de poligonal, eu errei mais, errei quase o dobro do que eu deveria errar. Então, a minha norma, a minha poligonal não se encaixa nessa poligonal do tipo classe 1P. Vocês estão acompanhando aí o que eu estou dizendo, mas estão acompanhando a carinha do gente também. Isso aqui ele está quase dormindo de sono. Ó, a norma, isso tudo que está em branco aqui está sendo tirado da norma, viu, gente? Que eu já disponível para vocês. Ela diz o seguinte, que poligonal do tipo 1C, o coeficiente B é 6 segundos e o coeficiente D é 0,10. Mas, se ela não se encaixa como poligonal da classe 1P, ela se encaixa como poligonal da classe 2P, porque aí eu posso substituir o valor de 6 segundos por 15 e o valor de 0,10 metros por 0,30. Vamos ver lá, calculem aí, gente, novamente. Vamos substituir aqui, nesta equação, ó, 6 por 15. Vamos ver quanto é que dá. 15 raiz de 5, quanto é que dá? 33,5. 3,3? 33,5. Pronto. E quanto é que dá aqui se eu multiplicar, tirar o 0,10 e botar 0,30? Então, fica 0,3 raiz de 621, 828. Dá 0,237, professor. 2,37? Isso. Pronto. Agora eu posso, embora essa poligonal não tenha passado na poligonal com mais rígida, mais precisa na classe 1P, ela passa na poligonal de classe 2P. Então, o que é que eu faço aqui? Eu digo que essa minha poligonal ela é uma poligonal da classe 2P. Se eu quisesse fazer uma poligonal de classe 1P, esses dados não serviriam. Eu teria que voltar para campo e fazer medição novamente. Porque aí teria acontecido ou um erro grosseiro ou um erro sistemático que impactou num erro muito maior do que aquele que eu poderia ter. Eu mudo de equipamento, troco de equipamento, sou mais rigoroso na hora de fazer as leituras para que eu tenha um erro menor do que aquele que é permitido na poligonal de classe 1P. Mas esse nível de erro, que é 25, ó, ele é menor do que o 33. Então, ele se encaixa na poligonal 2P. E a gente vai prosseguir a partir daí, considerando que essa é uma poligonal da classe 2P. Ok? Então, agora o meu erro angular está menor do que a minha tolerância. Então, a norma diz que eu posso errar até 33, eu errei 25. Então, passou. Em passando, ou seja, em meu erro estando menor do que a minha tolerância,
que a norma dá, eu vou fazer a minha correção angular. Como é que eu faço a correção angular? Notem o que eu vou dizer agora. Toda equação de correção, ela tem que começar com menos. Por quê? Porque ela tem que dar a simetria da correção em relação ao erro que foi cometido. Por exemplo, aqui eu errei 25 segundos a mais. Quando eu coloco aqui, ó, a minha correção angular ela vai ser menos, sempre vai ter o menos para lhe dar simetria, 25 positivo dividido por n, que é o número de vértices, dividido por 5. Então, menos 25 dividido por 5 vai dar menos 5. Ou seja, a minha correção angular, que é quanto eu vou somar algebricamente em cada ângulo, ela deu negativa para compensar o meu erro que foi positivo. Então, eu vou tirar 5 desse ângulo, 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 de tal sorte que no final eu vou ter tirado 25 e ter compensado os 25 para mais que eu errei. Deu para entender, gente? Sim, Pronto. professor. Ficou tranquilo. Agora, eu vou tirar 5, aqui é a correção, eu vou tirar 5 desse ângulo, 5 desse, 5... Cadê meu ponteiro, gente? 5 desse ângulo, 5 desse, 5 desse, 5 desse, 5 desse. Na somatória total, eu vou tirar 25. Agora, esse aqui vai ficar 112, 0, 10, 75, 24, 30, 202, 5, 0, 56, 50, 5 e 93, 40, 15. A esses ângulos, onde já foi aplicada a correção, a gente chama de ângulos horários corrigidos. E a somatória desses ângulos horários corrigidos tem que ser igual à somatória dos ângulos da condição de fechamento. No caso, a somatória dos ângulos internos, que dá 540 graus, 0 minuto, 0 segundo. Então, agora eu já tirei o erro da minha poligonal, já ajustei, já compensei. E eu só pude compensar porque o erro que eu cometi foi menor do que o erro tolerado pela norma para esse tipo de poligonal. Tudo certo aí? Alguém diz alguma coisa? Vai, gente, eu tenho 40 alunos em turma. Tudo certo. Tudo certo, professor. Beleza. Eu quero ter certeza que vocês estão entendendo, gente, porque isso aqui é um monte de conta que vocês vão precisar fazer. O próximo passo é calcular os azimuths, mas é para transportar azimuths. Notem uma coisa muito importante aqui. Eu mostrei para vocês, que eu não disse ainda para vocês. Aqui o gente está com um urso, aqui ele está dormindo, aqui ele está com uma coruja e aqui ele está com uma vaca. Ele tem uma cesta de bichinhos. Vamos voltar para a nossa topografia? Eu já ensinei vocês a fazer transporte de azimuth. E já ensinei, inclusive a última atividade de vocês, que é a atividade 3, ela é para vocês fazerem o azimuth, transporte de azimuth por ângulos horários. Olha lá. Então, dado um azimuth inicial, e aqui eu forneci o rumo, vocês vão fazer o quê? Vão converter o rumo em azimuth e vão achar o primeiro azimuth. Bem, se é um rumo de 31 graus, 58 minutos, 50 segundos sudoeste de terceiro quadrante, como é que eu converto o rumo em azimuth, gente? Ele está no terceiro quadrante, eu tenho que pegar o rumo e somar com 180. A gente viu isso na aula passada de ângulos. Então, vamos lá, ó. 31, 58 com 50 somado com 180, eu vou ter um ângulo, um azimuth 1,2, convertido do rumo 1,2, de 211 graus, 58 minutos e 50 segundos. Embora eu não tenha dado ele diretamente, eu dei ele no formato de rumo. Vocês sabem transformar rumo em azimuth, e bastou somar com 180, porque era um ângulo de terceiro quadrante, e achou o azimuth 1,2. Agora, vocês sabem o azimuth 1,2, sabem os ângulos horários que foram lidos em cada ponto, mas vocês não vão usar os ângulos horários que foram lidos, vocês vão usar os ângulos horários que foram corrigidos, porque a gente só calcula azimuth com ângulo corrigido. Ok? Pronto. Agora vocês têm que transportar os azimuths usando o ângulo horário inicial de 211 e os ângulos horários corrigidos que estão aqui. Ok? Turma? Cadê o ponto 1,2? Está bem aqui, ó. O azimuth 1,2 é esse aqui, ó. Um ângulo de 211 graus, 58 minutos e 50 segundos. Esse ângulo verdinho aqui. Vocês têm que calcular o azimuth 2,3, que é esse outro ângulo verde, o azimuth 3,4, que é esse outro ângulo verde, o azimuth 4,5, que é esse outro ângulo verde, e o azimuth 5,1, que é este outro ângulo verde, claro. E foi dado para vocês
os ângulos horários medidos, médios aqui, corrigidos já, ó, que são os verde escuro que estão aqui. Pronto. Como é que a gente faz para calcular o azimuth posterior tendo o ângulo horário? A gente vai ter que calcular o desvio, que é aquele ângulo de deflexão. Então, por exemplo, se eu sei que o ângulo horário é esse bem aqui, ó, no ponto 2, eu vou para o ponto 2 primeiro, o último ângulo é o ângulo de fechamento. Este ângulo aqui foi de 75 graus, 24 minutos e 30 segundos. A gente vai usar essa coluna aqui, viu, gente? 30 segundos. Não os lidos, os corrigidos. Então, este ângulo aqui, verde escuro, foi 75 graus, 24 minutos e 30 segundos. O que você quer calcular é esse azimuth 1, 2 aqui. Este ângulo que está bem aqui, eu vou tirar. Eu vou tirar ele daqui e vou transportar ele para cá. Tem que ser Ctrl V. Vou botar ele bem aqui também, ó. Vou só ampliar ele um pouquinho mais para ele não ficar superpondo aos outros dois. Este azimuth aqui, que está aqui, este ângulo, que eu vou botar ele aqui de... Não, rosa não. Tá, ele é de amarelo. Pronto, laranja. Este ângulo aqui, que eu coloquei de laranja aqui, é exatamente este ângulo aqui, ó. Este ângulo verde, o azimuth 1,2, eu coloquei aqui, ó. Ele vai do norte até o alinhamento 1,2. Até o alinhamento 1,2, animal. Até aqui. Pronto. Então, repetir este ângulo aqui, aqui. E ele é de 211 graus, 58 minutos e 50 segundos. Qual é a relação que ele tem com... Qual é a relação que o ângulo horário tem, que é este ângulo verde pequeno aqui, ó, com o ângulo de deflexão que deveria estar aí? Notem que eu vou pegar esse ângulo e vou copiar aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês onde é que está o ângulo de deflexão. O ângulo de deflexão é este ângulo daqui até aqui, ó, no sentido contrário. E vou dar para ele a cor azul. Pronto. Agora dá para entender. Eu peguei este ângulo azimuth tal, que é o azimuth 1,2, e desenhei ele aqui como amarelo. Desenhar amarelo não, porque senão vai confundir para vocês. Vou desenhar ele cinza. Pronto. Só para saber que é o azimuth anterior. Agora eu quero esse azimuth 2,3. Eu tenho este ângulo horário de 75 graus, 24, 30, e eu posso calcular em função dele este ângulo em azul, que é o ângulo de deflexão. Quanto é que é esse ângulo de deflexão aí, gente? Vai ser 180 menos 75, 24, 30. Alguém calcula para mim, por favor, aí, me dá o valor? Uh, 104 graus. 104 graus. 35 minutos. 35 minutos. 30 segundos. 30 segundos. Pronto, acabei de calcular este ângulo. Do mesmo jeito que eu ensinei vocês a fazer na aula passada e ainda há pouco. Calculei esse ângulo em função do ângulo que foi dado. Agora, qual é a relação deste ângulo azul, que é o ângulo de deflexão, com o ângulo que eu quero, que é o ângulo verde claro? Olha lá. Se eu pegar o ângulo cinza, que é o anterior, ele vai daqui até aqui. Se eu pegar o ângulo verde claro, que é o azimuth 2,3 que eu quero, ele vai daqui até aqui. A diferença deles, entre eles, é o ângulo em azul. Então, se eu tirar do ângulo cinza o ângulo azul aqui, vai sobrar o ângulo verde claro, que é o azimuth 2,3. Então, calculem, por favor, o azimuth 2,3, que é 211, 58, 30, menos o ângulo em azul que vocês acabaram de calcular, que é a deflexão, 104, 35, 30. E o azimuth 2,3... deve dar 11h21 já, gente. Ninguém vai dizer nada? A gente já pode ficar aqui até meio-dia, sem ter problema não. Eu tenho aula com você até meio-dia. Ninguém vai me dar um resultado? 211, 58, 50 menos
104, 35, 30. Quanto é que dá? Cento e sete, 23, 20. Pronto. Né? Já viram que vai dar certo, né? Ó, 107, 23, 20. Vou fazer a mesma coisa com outro, e com outro, e com outro, e com outro, e vou calcular todos os azimuths do mesmo jeito que eu já ensinei vocês a transportar azimuths. E os azimuths estão aqui, ó. Onde essa parte aqui é o azimuth anterior, e essa parte aqui, o ângulo horário menos 180 ou mais 180, é o ângulo de deflexão. Ele vai ser menos 180 quando a deflexão é no sentido horário, e vai ser mais 180 quando a deflexão é no sentido horário, e vai ser menos 180 quando é no sentido anti-horário. Ok? Pronto, calculamos todos os azimuths. Agora eu preencho aqui a minha coluna de azimuths. Olha lá, tá só crescendo. Aqui a gente foi pegar um sol e tava de boina. O meu desdentadozinho favorito. Olha lá. A nossa coluna já está crescendo, porque agora eu já calculei todos os azimuths. Calculei os azimuths em função dos ângulos horários corrigidos. Agora que eu já calculei os azimuths, já fiz a minha correção angular, eu vou fazer a minha correção linear. E lembre que para fazer a correção linear eu preciso calcular as projeções. Então agora eu acrescento duas colunas, uma coluna de ΔX e uma coluna de ΔY. E a projeção ΔX vai ser o seno do azimuth vezes a distância horizontal. A projeção ΔY vai ser o cosseno do azimuth vezes a distância horizontal. Façam só a primeira aí e depois vocês façam as outras em casa. Peguem aí, por favor, todo mundo, a sua calculadora, seno de 211 graus, 58 minutos e 50 segundos. Não anotem isso. Peguem o resultado da calculadora e multipliquem por 147,048, que é a distância horizontal média entre o ponto 1 e o ponto 2. Quanto é que dá? Deve dar 77,887. Arredondando para 3 casas decimais. Alguém aí me confirma, por favor? O meu deu isso sim, professor. Oi? Eu calculei aqui, deu certo. Ok. Agora vamos calcular o ΔY. O cosseno do azimuth, cosseno de 211, 58, 50, que multiplica 147,048. E aí vocês calculam a projeção ΔY para este alinhamento 1, 2, que deve dar menos 124,739. Alguém me confirma? Vamos, gente. Cadê o resto do pessoal? Por que não desbloqueia o microfone, faz na máquina e confirma também? Isso chama participação ativa na aula. Deu isso aí, professor, que o meu deu menos 124,730. O meu também. Não deu esse 9, não. Não? E no primeiro também, no ΔX, acabou dando 881. Não sei se eu fiz errado. Não, eu posso ter feito errado aqui. Por isso que vocês têm que calcular. 881, 730. Foi isso? Show, isso aí mesmo, professor. Pois é, vocês vão fazer todos. No final, vocês vão fazer para todos os lados. Pegar todos os azimuths, pegar o seno e cosseno e multiplicar pela distância. E vão preencher essa tabela. No final, como eu falei para vocês, se você tem uma poligonal fechada, você está saindo do ponto e voltando para ele, a somatória das projeções ΔX tem que se anular. Talvez os meus valores aqui estejam errados. A somatória das projeções ΔY tem que se anular também. Vocês estão usando os azimuths em função dos ângulos corrigidos, gente? E estão usando grau, minuto, segundo, sexagesimal na máquina de vocês? Porque senão isso pode dar alguma diferença aí nos resultados. Tem que estar com aquele Dzinho lá em cima, como eu já falei na aula passada. Pois bem, ao somar essa com essa, eu deveria anular. Pelos meus resultados aqui, pode ser que depois aí vocês corrigindo estejam diferentes, deu menos 0,021. Significa que eu tenho 2,1 centímetros a menos em X. Esse foi o meu erro linear em X. A mesma coisa acontece quando eu somar a minha projeção em Y. Deu menos 0,016 na minha conta. Significa que eu errei para menos 1,6 centímetros em Y. Como é que eu calculo o meu erro linear?
a raiz quadrada disso aqui, mais o quadrado disso aqui. Então, meu erro linear aí deu 0,026 metros, ou seja, 2,6 centímetros de erro linear. Quando eu for calcular a precisão relativa, eu vou pegar esse erro linear e dividir pelo perímetro da poligonal de 621,828. Quando vocês pegarem... Por favor, façam essa conta aí, gente. 0,026 dividido por 621,828. Alguém me dá o valor aí? É um valor decimal bem pequeno. 0, Aqui deu a notação científica, professor, mas deu 4,2 vezes 10 menos 5. ou seja, é um número bem pequeno. Não tem sentido nenhum a gente apresentar precisão relativa em número decimal. Então, a gente apresenta no formato tabular. Como é que faz isso, professor? Tem uma tecla na máquina de vocês aí que é 1 sobre x. Vocês já viram? Peguem esse resultado que está aí, aperta essa tecla 1 sobre x, que ele vai dar qual é o denominador da fração no formato tabular, que deve dar aí 23,685. Acharam, hein? Ou seja, é 1 dividido por esse valor decimal que apareceu aí. Gente? Deu um pouco diferente. Ok. Eu também. Deu 23,916. Ok. Significa que este valor aí é o denominador da fração no formato tabular. E como é que a gente lê a precisão relativa nisso? Eu aproximei aqui para um valor maior do que ele em metros. Significa que, na minha poligonal, se eu continuar errando do jeito que eu estou errando, esse 2,1 centímetro em x e 1,6 centímetro em y, para que eu erre 1 metro, eu tenho que medir 23.685 metros. Ou seja, aproximadamente, eu erro 1 metro a cada 24 quilômetros. É por isso que só tem sentido aparecer no formato tabular e não no formato decimal ou no formato de notação científica, a precisão relativa. Deu para entender aí, gente? Ou seja, o meu erro linear, com esse nível de erro aqui, para que eu errasse 1 metro, eu teria que medir 24 quilômetros de poligonal. É um erro relativamente pequeno. E está dentro da norma. Lembrem que eu falei para vocês que a gente tinha o erro linear que a norma dava. Eu errei aqui, ó, 0,026. A minha equação de erro deu 0,023. Tá vendo? Meu erro foi maior do que a minha tolerância. Naturalmente, agora eu cairia para uma poligonal de classe 3P. Olha lá. Onde aqui eu teria 0,42, ó. Ela não passaria nem como 1P, nem com 2P. Embora ela passasse como 2P na tolerância angular, na tolerância linear ela não passaria. Aí eu teria que mudar aqui, ó, para uma poligonal da classe 3P. Quanto é que deu aí, gente? Zero 0,42. Faça uma conta para mim aí, para ver quanto é que saiu. Bem, vou voltar à apresentação aqui, porque está muito difícil eu mexer desse jeito. Calculei as minhas projeções, calculei o meu erro linear, calculei a minha precisão relativa. Só que apenas saber que eu estou errado não adianta nada. Eu tenho que fazer a minha correção linear. Como é que eu faria a minha correção linear? Aí aparecem mais 2 colunas, que são as colunas de correções. Notem que eu fiz as colunas de projeções. O que são as colunas de correções? As colunas de correções são as correções lineares em cada alinhamento para que eu corrija a minha poligonal. Como é que eu faço a minha correção? Está aqui embaixo, ó. A minha correção em x, ela vai ser menos. Notem que toda equação de correção ela tem que ter o sinal negativo na frente para dar simetria da correção em relação ao erro. Nesse caso, eu errei o erro x e o erro y foram negativos. Quando eu colocar o menos na frente, a correção vai ficar positiva e ela vai dar simetria da correção em relação ao erro. Olha, menos o erro em x
multiplicado por uma fração de ponderação. Essa fração de ponderação, eu pego a distância e divido pelo perímetro. Ou seja, distâncias maiores eu vou corrigir mais, distâncias menores eu vou corrigir menos. Então, eu pego o perímetro da poligonal, pego a distância, 147 dividido por 0,48, dividido pelo perímetro 621,828, e dá essa fração aqui. Multiplico isso pelo erro em x. E aí eu vou ter a minha correção em x. Vamos fazer aí só essa primeira para dar o valor aí, gente. Peguem 147,048 dividido por 621,828, dá essa fração d sobre p, distância pelo perímetro. Multipliquem isso pelo erro em x, 0,021, negativo. E aí vocês vão ter uma correção em x aí de 0,0005 positivo. A mesma coisa a gente faz para a correção em y, para cada lado. A correção em y vai ser menos o erro em y, que multiplica aquela mesma fração, de proporção entre lado, distância e perímetro. Ou seja, 147,048 dividido por 621,828, multiplicado pelo erro em y, 0,016 negativo. E eu vou ter a correção em y. A gente vai fazer isso para cada um dos lados, de tal sorte que quando a gente somar a coluna de correção em x e a coluna de correção em y, ela tem que ser exatamente igual ao erro em x, só que com sinal trocado. Ao erro em y, só que com sinal trocado. Mas até aí, eu descobri qual era o tamanho do erro, eu descobri quanto é que eu tenho que corrigir proporcionalmente para cada lado, mas eu não corrigi ainda. Corrigir ainda precisa de mais duas colunas, que é a coluna de projeções corrigidas, em x e em y, onde eu vou somar algebricamente. Eu vou somar algebricamente a minha projeção em x com a minha correção em x. E isso vai resultar a minha correção em x, maldito. Aqui. Vou apagar. Vou pegar a minha projeção em x, somar com a minha correção em x, que vai resultar na minha projeção corrigida em x. Ou seja, eu vou pegar menos... Some aí, gente. Menos 77,877 mais 0,005, e isso tem que dar menos 77,882. Da mesma sorte, eu vou pegar a minha projeção errada em y, somar com a minha correção em y, algebricamente, e isso vai resultar na minha projeção corrigida em y. Menos 124,739 mais 0,004 deve resultar em menos 124,735. E isso a gente vai fazer para cada um dos lados. Quando a gente tiver calculado todas as projeções corrigidas, ao somar as projeções corrigidas, agora tem que dar zero, porque as minhas projeções corrigidas são de uma poligonal que não tem mais erro linear. Todo mundo entendeu aí, gente? Obviamente, vocês vão ter que refazer esses cálculos com calma em casa. Turma, estou sozinho? Já me abandonaram? Todo mundo com fome? Dormiram? Sumiram? Deu bom, professor, deu bom. Beleza. Terminou? Não terminou. Porque o que eu quero, no final de um processo de levantamento planimétrico, são as coordenadas. O professor vai crescer mais ainda essa caderneta? Vai. Olha aí, gente. A gente começou só com vértice, ponto visado, ângulo medido e distância. A gente tem agora correção, correção angular, ângulo corrigido, azimuth, projeção delta x, delta y, correção em x, correção em y, projeção corrigida em x, projeção corrigida em y. Ainda tem mais duas, que é a coluna de coordenadas finais x e y. Agora eu quero calcular as coordenadas dos pontos. Eu sei de uma coisa. A coordenada do ponto 1 é 1000. Porque isso foi dado lá no começo. É um dos dados conhecidos. Olha lá.
x1 é 1.000, y1 é 1.000. Agora, eu vou calcular as coordenadas finais a partir das projeções corrigidas, somando algebricamente e consecutivamente as coordenadas iniciais. Então, eu vou pegar aqui, a coordenada do ponto 2 vai ser a coordenada do ponto 1, que é 1.000, somada algebricamente com a coordenada, com a projeção corrigida, ΔX 2. Então, 1.000 menos 70, somar algebricamente é soma se for positivo e subtrair se for negativo. Menos 77.822. Deixa eu mudar aqui o ponteiro para caneta. Ah, não mudou, não. Pegar a coordenada fornecida para o ponto 1, somar algebricamente com a projeção corrigida 1, 2, vai resultar na coordenada x do ponto 2. Somem aí, gente. 1.000 menos 77.822 deve resultar em 922.118. É a coordenada x do ponto 2. Agora eu pego a coordenada x do ponto 2, que é 922,118, e somo algebricamente com a projeção ΔX corrigida 2, 3, que é 105.362. E isso deve resultar na coordenada x do ponto 3. 1.027.480. Agora eu somo essa coordenada com a projeção corrigida 3, 4, 55.869, e isso deve resultar na coordenada x do ponto 4. 1.083.389. Agora eu somo isso algebricamente com a projeção corrigida 4, 5, e isso deve resultar na coordenada x do ponto 5. Se eu quiser voltar para o ponto 1, basta que eu pegue essa coordenada e some algebricamente com a projeção ΔX corrigido 5, 1. Então, se eu pegar 1.053,852 e subtrair de 103,852, eu devo voltar para a coordenada inicial corrigida, para a coordenada inicial do ponto x do ponto 1, que é 1.000. Da mesma forma, a gente vai fazer com as coordenadas y. Eu pego a coordenada y do ponto 1, somo algebricamente com a projeção corrigida 1, 2, e acho a coordenada y do ponto 2. Pego a coordenada y do ponto 2 que eu acabei de calcular, somo algebricamente com a coordenada, com a projeção corrigida, e acho a coordenada y do ponto 3. Achou a coordenada y do ponto 3, soma com a projeção corrigida do mesmo ponto, e acha a coordenada y do ponto 4. Pega do ponto 4, soma com a projeção corrigida y, e acha a projeção corrigida do ponto 5. Para voltar para o ponto 1, basta somar algebricamente com a projeção corrigida 5, 1, e eu devo voltar para a coordenada inicial y do ponto 1, que é de 1.000. Então, essa coordenada deve ser igual a essa. O mecanismo é exatamente esse. Recomendo a vocês duas coisas. Para fazer poligonal, é muito mais rápido se vocês desenvolverem no Excel uma planilha como essa. E aí vocês vão colocando, fazendo a correção angular, a correção linear. Vocês fazendo para uma linha, basta que vocês façam, puxem para as outras de baixo numa planilha, que sai bem rápido e vocês não perdem tanto tempo fazendo esse trabalho mais braçal. E também correm o risco menor de fazer contas erradas na calculadora. Mas podem fazer na calculadora. Já que a gente está trabalhando remotamente, vocês vão fazer atividades e avaliação, prova em casa, nada impede que vocês usem o Excel para poder fazer isso e agilizar a prova de vocês, o trabalho de vocês, a atividade de vocês. Finalmente chegamos às coordenadas finais, que era isso que eu queria. Ok? Que horas são, gente? Está na hora de terminar a aula? Não, ainda temos aí, são 11h40, ainda temos grandes 20 minutos. Só queria saber se vocês estão vivos ainda aí do outro lado. Eu estou indo mais devagar nessa aula, porque tem muita conta, muita coisa, um mecanismo de processamento de cálculo para vocês aprenderem. E eu tenho que ir mais devagar para vocês aprenderem, a aula acaba ficando mais longa. Mas tudo certo até aí, gente?
Tudo sim, professor. Tudo sim, professor. Beleza. Agora, quando a gente finalmente acha que chegou às coordenadas finais da nossa poligonal, o Genji vem pedir para passear, ele sempre vem lamber a gente, vem dar um cheiro, fica se coçando, ele faz uma gracinha, mas não acabou ainda. Por quê? Lembrem que eu pedi para vocês aqui, ó, que eu queria? A gente já fez o croquis do levantamento, a gente já fez o erro angular e calculou a tolerância, a gente já corrigiu angularmente a poligonal, a gente já calculou. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Só mudou a forma, professor. Acho que se eu clicar com o botão direito, ajeita. Eu queria os azimuths dos alinhamentos, o erro linear, a tolerância linear, a precisão relativa, corrigir linearmente a poligonal, calculei as coordenadas finais. Então, a gente já fez tudo da A até a G. Mas falta ainda o H. O H que eu quero é a área da poligonal em hectares. E aí vocês têm uma poligonal como essa. Como é que eu calcular essa poligonal? Eu divido essa poligonal em vários trapézios, triângulos, quadrados, retângulos, e calculo, somo tudo isso e calculo a área da poligonal. Esse é o jeito de fazer, não é o jeito mais inteligente de fazer. Por quê? Porque operacionalmente, essa poligonal aqui que eu usei para teste com vocês, para ensinar vocês a fazer, é uma poligonal de 5 vértices. Imaginem vocês fazerem isso numa poligonal de 1000 vértices, 900 vértices. Quantas figuras geométricas vocês iriam fazer, dividir para poder somar? Isso daria um trabalho imenso e vocês ainda incorreriam em algum erro. Queria dizer para vocês que alguém facilitou a nossa vida lá na frente, ajudando a gente a calcular a área da poligonal a partir das coordenadas finais. Já que eu obtive as coordenadas finais no cálculo da minha poligonal, por que não calcular as coordenadas, a área da poligonal em função dessas coordenadas? E aí vem o que a gente chama de método de Gauss, que ajuda a gente a calcular a área da poligonal pelo método analítico utilizando determinantes. Um método prático, simples e fácil. Ninguém arregala o olho aí. O professor disse que ia ser só geometria, trigonometria. Não. Tem um pouquinho de estatística, um pouquinho de determinante também, mas é nada, é quase nada. Vocês aprenderam a fazer isso no ensino médio. E leiam aqui, blá, 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 vocês sabem ler. O método de Gauss é chamado de método analítico. Mas no resumo disso aí que vocês estão vendo, o método prático, o dispositivo prático é o seguinte. Digamos aqui que eu tenho uma coordenada como eu tenho, tenha 5 pares de coordenadas, xy1, xy2, xy3, xy4, xy1, 2, 3, 4 e 5. O dispositivo prático é só vocês repetirem as primeiras coordenadas aqui embaixo e calcular o determinante. A metade desse determinante vai ser o valor da área da minha poligonal. Como assim? Eu vou pegar e fazer, repetir, ó, x1, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5 são os pontos. Eu tenho x e o y dele. Eu repeti aqui o primeiro ponto, x1 e y1. Agora eu vou calcular o determinante. x2, y1, vou somar. x3, y2, vou somar. x4, y3, vou somar. x5, y4, vou somar. x1, y5, vou somar. E vou subtrair o que está aqui. y1 vezes x2, menos y2 vezes x3, menos y3 vezes x4, menos y4 vezes 5, menos y5 vezes x1. Quando eu fizer tudo isso, eu calculo o determinante. Divido por 2, este valor é o valor da área. Eu recomendo também que vocês usem um Excel para poder fazer isso. É muito simples de errar, é muito fácil errar quando a gente está fazendo isso numa calculadora. Então, pode fazer na calculadora se quiser, mas eu recomendo que vocês usem uma planilha para poder fazer isso. Então, a gente já tem as coordenadas dos pontos, basta repetir aqui, calculei o que ia somando, calculei o que ia subtraindo, somei os dois, dividi por 2, me deu aqui 27.693,57 metros quadrados a área da minha poligonal. Não esqueçam de dividir por 2, porque se vocês não dividirem por 2, vocês me dão o dobro da poligonal, o que é um erro gigantesco. Mas eu não pedi em metros quadrados, eu pedi em hectares. E vocês não podem esquecer que um hectare é uma área de 100 por 100 metros. Então, 100 por 100 dá 10 mil metros quadrados. A resposta aí seria 27.693,57 dividido por 10 mil, que daria aí 27,693 hectares. Essa seria a resposta final.
E aqui eu acabo a aula de hoje, que a gente gastou 1 hora e 45 minutos para dar. Mas precisava. Eu mostrei para vocês de forma lenta, mais ou menos lenta, o que vocês teriam que fazer. E agora, o que eu quero que vocês façam, como atividade 4, é calcular essa poligonal passo a passo, desde o começo. Eu estou dando aqui os ângulos, eu estou dando as distâncias, eu estou dando o rumo. Notem que o rumo inicial daquela que eu mostrei para vocês era um rumo sudoeste. Essa agora eu tenho um rumo noroeste, ou seja, a geometria da poligonal é a mesma, mas a minha orientação de partida é diferente. 35 graus, 0 minutos e 59 segundos noroeste, é um ângulo de quarto quadrante. Vocês vão ter que calcular o rumo. E notem que as coordenadas iniciais do ponto 1, x1 e y1, agora x1 é 20.000 e y1 é 15.000, não mais 1.000 e 1.000. E aí eu quero que vocês reproduzam isso que a gente fez aqui e me entreguem também, como atividade 4. Isso vai servir para que vocês treinem o processo de poligonação e vai servir também que vocês treinem para a avaliação teórica, a primeira AP. Tudo bem, turma? Show, Vivos professor. aí? Beleza. Eu vou postar, e agora eu vou postar agora, antes de almoçar, porque senão eu esqueço, tanto a atividade da aula passada, quanto essa atividade, para que vocês façam. E na semana que vem a gente vai ver a complementação do levantamento planimétrico, que se chama levantamento de detalhes. É quando eu não posso ocupar um vértice, como a gente faz na poligonação, estacionar o meu teodolito com uma estação total ou com teodolito em cima de um ponto. Como é que eu faço para levantar um ponto? Esses são os detalhes que a gente vai ver na semana que vem e complementa a parte de levantamento planimétrico. Bem, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu me despeço aqui, mas podem falar se quiserem, e a gente se encontra na aula que vem.